Bora, fiel, se liga nas informações e também na análise do Mano com o Beija sobre a vitória do Corinthians ontem contra o Atlético Mineiro por 1-0. Vitória importante para dar aquela aliviada na semana, já que na próxima é o Vitória fora de casa, Fagundes Focos. E o Mano foi muito enfático agora na sua análise. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas vamos começar com o Corinthians, que o Corinthians ganhou ontem do Atlético Mineiro. Você tem acompanhado o Corinthians? Tem ido ver jogo? Tem assistido? Eu sempre assisto os jogos do Corinthians, mas ia ao estádio muito pouco, né? Ontem eu vi o jogo, coincidentemente eu vi o jogo. Oi? Você parou? Falou e parou? Eu vi o jogo, não gostei muito, eu acho que... Por que você não gostou? Fala pra mim. Eu acho que o Corinthians já teve fases melhores. O Corinthians vem alternando muito esse ano, né? Bons jogos, depois tem uma queda muito grande. Independente da competição, eu acho. A Copa do Brasil é um torneio praticamente, é um mata-mata, é curto, né? Talvez você se concentre mais em duas partidas, por isso que está na semifinal da Copa do Brasil. Enquanto que no Campeonato Brasileiro você tem que manter mais a concentração mesmo, né? Os jogadores têm que estar mais preparado. É uma final a cada jogo, principalmente quando se trata de pontos corridos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E algumas lesões também. Isso aí acabou atrapalhando um pouco o Corinthians. Agora, mano, o Corinthians, o Maicon ontem jogou um partidaço, marcou um golaço, perdeu outro. O Corinthians perdeu muito gol, o Corinthians pegou uns 4-0 ontem, hein? Poderia, Benja. Eu até gostei do jogo ontem, comparado à porcaria que o Corinthians praticamente durante toda a sua trajetória, com raríssimas exceções, ele costuma realmente jogar bem. Ontem, com a volta do Garro, Benja, que acaba sendo uma luz naquele cemitério de jogadas chamado meio-campo do Corinthians, ele acaba melhorando quem está em torno dele. Ele melhorou o Bidon, ele melhorou o Maicon, ele dá uma luz ali pro Memphis, pro Yuri. O Corinthians ele teve uma série de chances, Benja, que ele não pode desperdiçar, principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, te falar, a fase dele de finase bonito tá voltando, hein? Porque o cara para fazer ele perde 4, perde 5. Ontem o Yuri Alberto perdeu pelo menos 2 gols cara a cara absurdos que não poderiam ser perdidos, Benja. Porque é o centroavante do time, é um dos destaques, é um dos caras que a torcida deposita a confiança. O Yuri Alberto ele precisa realmente aprimorar um pouco mais as finalizações dele. O Yuri Alberto, que na metade do ano passado, principalmente no segundo semestre, tinha sim até um papo de que ele poderia ser convocado para a seleção brasileira e com méritos, porque o que ele jogou no segundo semestre foi um absurdo. Mas o Yuri Alberto esse ano, ele teve uma queda absurda de rendimento. Mas graças a Deus, ontem com a volta do Garro, com a presença do Memphis e do Yuri... Graças a Deus. Graças a Deus, pô. Ontem era confronto direto, Bernardão. Não, eu concordo com o Mano, que sem o Garro, o Corinthians é um time, com o Garro, o Corinthians é outro. Assim, e uma coisa importante que ele falou, que ele disse, que é o quanto ele contagia os companheiros. Ele em campo, os caras que estão ali ao redor dele jogam melhor. Pra você, Antônio Carlos, o Depay é craque? Antônio, o Depay é craque? Craque? Cara, assim, eu escuto falarem muito dele, né? E relacionado a salário, aquilo que ele é fora de campo. Pra mim, ele é um baita de um jogador, ele é um jogador diferenciado. Não craque? Craque não, mas é um jogador diferenciado que quando ele está no time junto com o Garro, o Corinthians é um, e quando eles estão fora, o Corinthians é outro, entendeu? Então, assim, para mim, ele é um jogador muito importante para o Corinthians. É craque? O problema é que hoje a palavra craque banalizaram a palavra craque. Qualquer um é craque. O Depay é craque, o Yuri Alberto é craque. Ontem, o Dorival estava na coletiva e um repórter fez uma pergunta para ele se os problemas políticos... Vamos ouvir, coloca aí, Edinho. É muito difícil para a gente ficar falando a respeito de política. Eu acho que eu já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência, assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim.
Mas é uma situação que tem que ser resolvida e é natural que a gente torce aí pelas melhores soluções em todos os clubes, que a política cada dia seja menos evidente no dia a dia. Antônio Carlos, você trabalhou em vários times grandes, jogador, treinador, dirigente, em especial você passou pelo Corinthians, né? Você viveu isso. Falando em termos de Corinthians, cara, que você sabe que lá você marca um gol, você não pode sair na rua porque você não consegue andar. Se você fizer uma bobagem, você não consegue sair na rua porque te matam. Então você viveu isso. Deixa eu te perguntar, o problema político do Corinthians atrapalha ou não atrapalha o elenco? Eu acho que o problema político depende dos resultados também, né? A maioria das vezes, porque naquele momento que eu trabalhei no Corinthians, foi uma época de reconstrução do Corinthians, né? Então, assim, nós praticamente desfilamos na Série B, no ano seguinte o Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil, depois a Libertadores, depois o Mundial, então foi um outro período, né? Hoje o Corinthians não tem uma situação política bem resolvida, eu acho, mas assim, essa é a minha opinião, né? Falando como ex-jogador, o problema político, na minha opinião, não afeta em nada aquilo que os jogadores fazem. Mas você é técnico, hoje você é técnico, você tá vendo que o bicho tá pegando. Todo dia é polícia, é escândalo, é cartão de crédito, é dívida, é presidente que sai. Não, por exemplo, vocês ali, isso não chega, vocês nem conversam, essas coisas. Não, você acaba conversando, mas hoje no Corinthians é totalmente diferente do que era, sei lá, 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás a gente treinava ali na fazendinha. No Parque São Jorge, estava tudo junto. No Parque São Jorge, praticamente você vivia os problemas políticos do clube. Hoje você tem o seu centro de treinamento bem afastado. E ninguém entra, né? Ninguém entra, onde só os jogadores estão lá, e a comissão técnica. Então, assim, se chegar, chega alguma coisa, mas, na minha opinião, não é um problema que atrapalha a equipe dentro de campo. Até porque quando o jogador entra dentro de campo, ele se desliga de tudo, ele só está pensando em jogar futebol e em tentar fazer o melhor para o clube. Ah, mas escutou isso durante a semana. É mentira, isso aí não atrapalha em nada, na minha opinião, né? Atrapalha, Bernardão? Olha, eu acho que o Antônio ele colocou de uma forma interessante, porque quando era tudo ali no Corinthians, eu acho que afetava muito mais, né? Eu acho que hoje afeta menos, embora você tenha hoje a informação, ela circula de uma forma muito mais fácil, através das redes sociais, né? Mas eu acho que se fosse como antes, afetaria mais. Acho que hoje menos, Afeta, Michelito? Eu concordo, mas eu acho que às vezes vai muito de perfil também, né? Vai muito de perfil de atleta, acho que e depende muito também do problema e da situação do clube. Por exemplo, quando você vê que uma má gestão atrasa salários e tudo mais. Exatamente. Isso acaba, às vezes, complicando, mas eu acho que o atleta em si, ele tem que entender que quando você vai para um treinamento ou uma partida, aquilo ali, você é obrigado a fazer o seu melhor, porque se você faz um resultado positivo, como o próprio Zago falou, muita coisa pode mudar. E essa é a resposta que você tem que dar para tudo. Para talvez uma crítica, a situação ruim do clube. As coisas só vão se resolver com resultado positivo. Não tem outra coisa. Não adianta talvez o atleta em reivindicar ou entrar, talvez ainda mais com as redes sociais hoje, nessas polêmicas de gestão. Isso é ridículo. Mas título encobre problemas? Com certeza. Com certeza. Muito. Com certeza. Bem, eu não tenho, eu acho que o resultado ele é algo que ele vai encobrir, e vai, lógico, ajudar a resolver muito problema. Isso não tem a dúvida. Quando você chegou no Palmeiras, Antônio Carlos, você chegou naquele comecinho difícil ou você já veio no filé mignon da Parmalat? Você chegou a pegar aquele comecinho ou não? Era um começo difícil, né? Até porque eram 17 anos, né, que o Palmeiras... então você chegou naquele começo difícil. Isso. Aquela pressão toda, os problemas políticos, tudo, não afetava o Palmeiras naquela época? Afetava mais o tabu? A gente, assim, ouvia uma coisa ou outra, né? O importante depois, né, não é falar. A chegada do Vanderlei, do Luxemburgo, fez com que os jogadores naquela oportunidade pensassem só em futebol, né, da maneira que ele tem
de gerir o grupo, de conversar, de trocar ideia. Foi uma reviravolta dentro do Palmeiras. E depois que você consegue um título também, e foram 5, 6 títulos, né, em 2, 3 anos, praticamente tudo muda, né? E foi isso que aconteceu. A título encobre muito problema ou não? Ah, encobre bastante, tá louco. A conta vem depois? Hã? A conta vem depois? Isso aí é da questão do clube, né? Talvez chegue a conta no final, mas assim, queira ou não queira, o torcedor, a maioria das vezes, está pensando em título, né? Ele não quer saber o que vai acontecer depois politicamente ou financeiramente. O torcedor pensa em título, em que a sua equipe possa conquistar algo de importante durante o ano. A conta do Corinthians chegou, quase 3 bi já. Hã? Verdade. Quase 3 bi, olha. Mas, ô Benja, vocês estavam falando a respeito de informações. Antigamente eu acho que era melhor até para jogar. Porque antigamente não tinha esse bombardeio de informações que existe hoje. Hoje, cara, se a gente falar alguma coisa, sei lá, agora, daqui 5 minutos a gente tá sendo lacrado no Japão. Antigamente, se você falasse alguma coisa, você ia ser cancelado daqui uma semana. Se lembrassem disso. Ia sair alguma coisa amanhã no jornal. Então não era o imediatismo que existe hoje. Hoje em dia Mas nesse sentido, não em todos. Então, mas porque jogar bola hoje, pra mim, é muito mais fácil que na época desses caras. Claro que é. E joga quando quer, joga quando quer, escolhe jogo. Se entrar 20 minutos e der 2 passes, vive 6 meses disso. Não tem como não receber salário. E até então, por exemplo, a própria mídia hoje é bunda mole. Salário. E que salário? Então, porque hoje a mídia também ela contribui para isso, Benja, porque a própria mídia bunda mole vitimiza demais o jogador da atualidade. Antigamente o cara jogava de terça, quinta, sábado, domingo, e a mídia fala, tem que jogar mesmo, não sei o quê. O cara com uma chuteira... Tava errado. Hã? Isso estava errado. Tava errado, mas, por exemplo, a mídia cobrava que o cara tinha que jogar. E a camisa não tinha 100 gramas, como tem hoje, o fardamento inteiro, sem reter suor. A chuteira não pesava 25 gramas cada pé, sabe? A bola, ela encharcava, se pegasse no peito era capaz de matar um. O gramado era ruim. Hoje em dia, esses caras aí, comendo a pandeló, ganhando os milhões que eles ganham, e ainda vitimizam o jogador. A culpa também é da mídia, porque a mídia vitimiza demais os caras, cara. Quantas vezes, Bernardo, você já jogou com chuteira ruim, com aquelas bolas que retinha água lá também? Não vou dizer aquela bola da época do Pelé também, mas na época que você pegou as pedradas também. Pegou aquelas bolas duras da Top. Você reclamou de gramado alguma vez? Quando você reclamava, os caras falavam o quê pra você? No meu querido Marília, cara, eu lembro que o campo do MAC era, assim, um dos piores, cara. Era difícil jogar ali e a gente usava isso como uma força extra, né? Porque a gente estava acostumado a treinar naquele campo pouco com grama, menos grama, e os caras, quando chegavam ali, sofriam, né? Ô, Antônio Carlos, eu sempre fui muito fã do Antônio Carlos, porque eu tenho um cara, aquele zagueiro, além de jogar pra caramba, ele era raiz, velho. Chamava. Você acha que você ia se ferrar hoje? Com tudo, até com seus companheiros, se falar daquele jeito? Na época podia fazer as coisas que eu fazia. Essa é a questão, que podia fazer. Aí hoje eu não ia fazer. Você tudo vai se questão de adaptar, época, né? você vai se adaptando, Na entendeu? nossa época... Hoje não pode cobrar mais ninguém, hein? Não, na nossa época, a primeira bola você podia rachar o cara, o juiz te advertia. Você quebrasse a perna dele, você ia ser só advertido. Hoje... Era uma regra, não sei quem inventou. Hoje você passa a mão aqui perto, faz assim, o cara cai, põe a mão, o juiz vem... Bom, agora tem o VAR, não expulsa mais, mas cara, mudou tudo. Pessoal, a partir daqui eu só vou complementar com esse vídeo do Show do Esporte da Band, porque os caras da CNN praticamente falaram um pouco do Corinthians, misturaram os assuntos, começaram a falar de Flamengo, de Palmeiras, de Barcelona e Yamal, e eu cortei essas partes aí, por isso que ficou um pouco mais curto, mas assista essa parte aqui e comentem se você concorda ou não com o pessoal desse programa. Mano, não concordo muito não, mas liga só aí. Agora, no que diz respeito ao Corinthians, tem uma grande sacada e essa eu quero compartilhar com você e com todos os nossos espectadores e as nossas espectadoras. O Corinthians, pessoal, escolhe os jogos. Essa é a verdade. O Corinthians escolhe os jogos. Aí, como o Corinthians não tem o elenco do Palmeiras? O Corinthians não tem o elenco do Flamengo? O Corinthians não tem o elenco do Cruzeiro? O Corinthians escolhe jogo. Escolheu esse. Ontem ganhou por 1-0 e o Yuri Alberto perdeu 3 gols, o Michael perdeu 1 claramente, o Memphis perdeu mais 1, mas eles jogaram controlando o jogo inteiro. O Corinthians foi muito melhor do que o Atlético Muito Mineiro. superior. Muito superior. Foi. Ganhou de 1-0, poderia ter ganho de 3. Então, o Corinthians escolhe os seus adversários para jogar. E quando entra com os 3... Quando entra com o Garro, com o Yuri e com o Memphis, o time cresce muito. Outra coisa que eu acho importante destacar, e a gente não pode esquecer,
O Yuri Alberto, desde a cavadinha, lembra da cavadinha? Lembro. Você sabe que você... Doeu ali, né? Doeu. O quê? Imagine... Dolor. Pra quem é corintiano, aquilo fez... Foi uma facada? Foi uma facada. Foi uma facada. Então imagine que pra ele também. Pra ele também. Então, desde aquela cavadinha, o Yuri perdeu a confiança. O Yuri não consegue mais fazer gols que ele fazia com relativa tranquilidade. Ontem ele perdeu gols incríveis. Continua se mexendo muito. Eu gosto muito dessa ideia. O Yuri é muito melhor do que o Guinegão. Com todo o respeito ao Guinegão, ao potencial dele, eu não fico em cima do muro. Não é que o Yuri é melhor. Ele é muito melhor do que o Guinegão. Então... cabe ao treinador, no caso, cabe ao Dorival, dar confiança de novo pro Yuri. Mas ele precisa voltar a fazer gol. Agora, você acha que o Corinthians poderia ter feito mais gols, como você disse, porque aproveitou o elenco do Galo, que não estava 100%, porque o Sampaoli acabou colocando ali, né, não o time titular, porque está focado na Copa Sul-Americana. Bom, o Corinthians tem que fazer a parte dele. O que acontece é o seguinte, ninguém tem o elenco do Flamengo, a gente tem que... Ô Mirelle, a gente tem que compartilhar isso, não adianta. Olha, quando eu digo que o Felipe Luiz é fraco, e ele é fraco, mas não é que ele é fraco, que ele não vai ter potencial para ser um baita treinador, que lá na frente ele não vai poder dirigir até a seleção brasileira. Eu estou dizendo que ele é fraco para comandar o time do Flamengo neste momento. Ele não tem tamanho para comandar o time do Palmeiras nesse momento. Agora eu vou falar um pouco mais sobre um assunto que ronda ali o Corinthians, é claro, são as dívidas que o Corinthians tem. Você acha que isso tem atrapalhado? Porque fora de campo a gente está vendo ex-dirigente condenado, né? Lavagem de dinheiro e tudo mais. Mas dentro de campo, isso tem também afetado os jogadores? Porque não tem como você separar, né, Elia? Uma coisa, outra coisa. Ou tem como? É difícil separar. Em tese teria, um treinador experiente consegue, o Dorival é muito experiente. Informações que eu tenho de cocheira lá do Corinthians é que o Dorival tenta, na medida do possível, blindar o elenco daquilo que acontece. Mas você viu a declaração do Michael? Você viu o Michael falando, o contrato dele vence, eu quero renovar, quero continuar, mas eu quero saber quem vai ser o presidente, eu quero saber se vão pagar as dívidas, eu quero saber se vão me pagar em dia. Difícil. O cara fica incomodado. Outra coisa que é importante, outra coisa que é muito importante, muito importante. O Fabinho Soldado, isso aqui também é informação de cocheiro. Fabinho Soldado ganhava lá atrás... Que é o diretor de futebol? Diretor executivo de futebol do Corinthians. Ele tá muito de conchavo com a boleirada. Por quê? Vamos lá. Fabinho Soldado, é a vida, ô Milene. Fabinho Soldado ganhava 25 mil reais lá atrás, antes de chegar no Corinthians. 25 mil reais. Que já era um bom salário. Era um bom salário, mas para quem ganha hoje 400, a situação é outra. Entendeu, não? E aí ele ganhava 25, chegou pro Corinthians, e aí só teve aumento. E tá muito apegado aos jogadores, porque são jogadores, entre eles o próprio Memphis Depay, que estes jogadores estão segurando o Fabinho Soldado lá. Isso, em tese, na minha opinião, não é bom. Quando você fica refém de jogador e você é diretor executivo de futebol, é um mau caminho, é um mau sinal. Eu estou dizendo... Eu sei que vai ter desmentido, vão dizer que não é verdade, que o Fabinho Soldado é executivo, que ele cobra, mas eu tenho informação de cocheiro, ele está muito refém dos jogadores, porque senão ele já tinha sido, inclusive, demitido do Corinthians. Sério? Fabinho Soldado só não foi demitido do Corinthians porque os caras Porque a boleiragem está segurando ali, os amigos. O Memphis, o Garro, os caras foram lá e, não, o Fabinho tem que Estão blindando o ele. Fabinho Soldado. E quem tem que blindar jogador, não é jogador blindar diretor executivo de futebol, é diretor executivo de futebol blindar jogador para que ele não se misture com essa politicagem do Corinthians, com essas dívidas do Corinthians. Então eu acho que essa situação não é muito tranquila, ainda vai ter repercussão, mas quem sofre mais com isso é o Dorival. Elia, mas a gente tem visto um Corinthians o ano passado no Brasileirão, né, tava ali brigando para não cair na zona do rebaixamento, conseguiu dar uma respirada, e esse ano também agora que tá na 12ª colocação da tabela, mas ainda fica naquelas posições que não vai pra Sul-Americana, e às vezes fica com os pontinhos, né, quase descendo ali pra zona da degola. O que tá acontecendo com o Corinthians? O Corinthians não tá com saudade dos títulos, das glórias? Cadê? Eu também tenho saudade, mas o fato lembra que a gente falou, o Corinthians está escolhendo o jogo.
Por que o Corinthians está escolhendo o jogo? Nunca ninguém falou isso, estou te falando. Corinthians está escolhendo jogo, escolhe adversário para se entregar mais, para colocar o que tem de melhor, porque não tem elenco, Mirelle, não tem elenco. Aí mas você tira o Memphis e quem joga? Você pode reclamar do Memphis, eu acho que o Memphis poderia entregar mais do que entrega, mas você viu o jogo de ontem. E é caro, hein? O Memphis é caríssimo pro 700 Corinthians. mil só pra morar e ter segurança. Sem contar as regalias. Fez gol? Bônus. Faz assistência? Bônus. Ganhou título? Bônus. Boa! Você gosta de dinheiro, Você gosta de dinheiro. Regalias. O homem custa entre 3,5 e 4 milhões por mês ao Corinthians. Esse é o custo do Memphis. Então, se você custa entre 3,5 e 4, você tem que entregar. Agora, ontem, eu fiquei assim... Eu sei que me incomoda o fato de que às vezes você precisa entregar diretamente proporcional ao que você custa. Mas esse cara é um encantamento. E outra coisa interessante, muito interessante, o Memphis joga tanta bola e ele antevê a jogada que ele fica incomodado quando os companheiros não pensam como ele. E aí os caras não tomam a melhor decisão. E não é às vezes a melhor decisão, passa pra mim. Não, às vezes a melhor decisão não é passar pra ele. Ele sabe o que o cara tem que fazer e o cara não faz. Às vezes a melhor decisão é tocar pro Yuri Alberto. Às vezes a melhor decisão é o Yuri Alberto tocar pro Maicon. E ele aponta. Pô, você não viu? Aqui, né? Ele sofre com isso. Por quê? Porque ele é muito inteligente e ele sempre toma as melhores decisões. É um jogador muito qualificado. E ele, não sei se vale quanto custa, é fato que custa demais. Muito. Mas ele é muito diferente. Mas eu vou contar um segredo pra você, vem aqui. Você quer ver o Corinthians jogar bem? Quer ver? Coloca no adversário uma blusa verde. Aí cresce, hein? Cresce. Aí cresce, hein? Cresce. Se colocar blusa verde no adversário. Aí é um outro time, rapaz. Então é isso, Fel. Eu tive que complementar com esse vídeo aí, porque a CNN ali, do nada apareceu os dois convidados ali, eu acho que é Bernardo, rapaz, e o outro é o Zago, né? E eles começaram a falar muito de assunto paralelo ali, depois de Flamengo, Palmeiras e não sei o que lá, Barcelona e Amal. E por isso que ficou meio curto. Não tão curto, 13 minutos de CNN, mas eu tive que complementar com esse aqui. Então, isso aí, vitória importante ontem. Cara, esse pessoal fala de bônus do Memphis como se nenhum jogador no Brasil ganhasse bônus por gols, por títulos. Todo jogador tem isso no contrato, mano. Claro que alguns mais, outros menos. Mas só fala do Corinthians, né? Porque o Corinthians dá assunto, o Corinthians dá audiência. Então fala do bônus do Memphis e tal. Procura aí pra você ver no São Paulo se o Oscar não tem bônus lá por gol, por assistência, por título. Se o Lucas não tem bônus. Se no Flamengo, se o Rascaeta não tem bônus. No Palmeiras, se algum jogador do Palmeiras não tem bônus. Todos os jogadores tem bônus, mano. É o Corinthians da assunto, né? Vai falar de bônus de jogador do Botafogo, se dá audiência, não dá. Então, Coringão é isso. Vitória importante. Chegamos a 36 pontos. Para dar uma aliviada aí, uma respirada. Semana que vem é jogo fora de casa contra o Vitória no Barradão. Vamos ter desfalques aí. Mas, sem o Mateuzinho, né? Foi suspenso. E o Gustavo Henrique também. Não, Gustavo Henrique não. Nem jogou ontem, na verdade. Então é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Comenta o que você achou do vídeo. Então, até o próximo. Valeu, é nóis.